Eu me chamo Leonardo, já estou na Comunhão Cristã Aba há aproximadamente 12 anos, pouquinho depois que o Arthur e a Ju ajudaram a fundar essa igreja, junto com Edson, a Paula, o pastor Marco Aurélio, a pastora Rosana. Sou casado com a Gisele, tenho 2 filhos, o Daniel e a Natália, uma família linda, né, que Deus tem me dado. E eu queria conversar com vocês hoje um pouco sobre fé. A minha intenção hoje, na verdade isso aqui não é uma mensagem, é um devocional, é um pequeno pensamento. O culto de curas e milagres, ele tem essa dinâmica, é uma palavra mais reduzida. E eu não quero falar sobre o que é fé. Isso já tem muita literatura, já tem muito pastor, muito homem, muita mulher de Deus que se propõe a fazer isso aí. É um assunto difícil de você conseguir definir e de você conseguir avançar com ele. Então, a ideia não é essa, não é nós definirmos o que é fé, mas é falarmos do objeto da nossa fé, né? Aonde nós devemos depositar a nossa fé. Tá? Por gentileza, abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, é um texto bastante conhecido. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou daquilo que não se vê. Me permita ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se nós pegarmos esse texto de forma isolada, ou seja, totalmente fora do seu contexto, nós podemos dizer que a fé, então, ela existe para que nós venhamos a obter as coisas. A fé existe para que nós possamos mudar as circunstâncias. Então, olhando para esse texto, né, versos 1, 2 e 3 de Hebreus capítulo 11, de forma isolada, nós podemos entender que se eu tenho uma dificuldade, eu olho para essa dificuldade e eu consigo visualizar aquela dificuldade sendo resolvida, basta uma declaração em fé que então aquilo logo se resolve. Mas, se nós continuarmos lendo o texto, o autor da carta aos Hebreus, ele conclui esse pensamento de uma forma um pouquinho diferente. É comum nós encontrarmos as pessoas confundindo a fé com a esperança, pensando erroneamente que o objeto da fé ou o fim dela é aquilo que tanto se deseja, como uma casa, um carro, um casamento, um trabalho, coisas que ainda não se têm, mas achamos que por intermédio da fé nós podemos ter. Nós sempre estamos olhando para o futuro. Bom, não tenho uma casa, não tenho a casa própria ainda, então eu vou usar a fé para obter essa casa. Vou ver a casa, vou visualizar a casa, vou declarar que então Deus vai me dar uma casa, né, assim, 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 então dali um tempo as coisas vão acontecer. Estou falando de coisas materiais, mas muitas vezes isso acontece com uma cura também. Luta-se anos com uma enfermidade e usando a fé dessa forma, eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Jesus vai me curar, eu creio que as coisas vão acontecer, e a gente sempre colocando as coisas no futuro, sempre pensando naquilo que ainda vai acontecer.
Me parece que isso tem muito mais a ver com esperança do que com fé. Eu espero que algo aconteça. Olha, logo se eu espero, isso está mais ligado à esperança do que ao exercício da fé. Por favor, abra sua Bíblia lá em Hebreus 11:13. O autor ele faz uma pausa nesse capítulo 13 e ele faz uma espécie de uma conclusão ali quando ele termina de listar alguns homens e mulheres de Deus que tiveram fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Se você lê dos versos 4 ao verso 12, do verso 4 ao verso 12, você vai perceber que o autor ele vai citando vários homens e mulheres de Deus, que por meio da fé alcançaram um bom testemunho, mas quando chega no versículo 13, ele fala, olha, esses homens, mesmo alcançando bom testemunho por intermédio da fé, eles não conseguiram usufruir, receber a promessa. Então aqui, a gente já encontra um certo problema. Como então que eu devo usar a minha fé? Se a fé não é para eu receber uma promessa, se a fé não é para eu então receber algo da parte de Deus, como então eu devo usar a minha fé? Observe também Hebreus 11, 39 a 40, por gentileza. Ele dá mais uma lista de alguns homens e algumas mulheres de Deus, todas elas do Antigo Testamento, e ele diz assim, ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Note assim que o objeto da fé, o fim dela, não é ver o desejo, o anseio do coração atendido, a casa, o carro, a cura, pois o autor aos Hebreus afirma que tais homens e mulheres alcançaram bom testemunho pela fé, mas não conseguiram desfrutar da promessa. Podemos notar também que a fé que eles exerciam estava ligada a algo no futuro, ainda não concretizado. Mas então o que era isso que eles tanto esperavam? Por que o escritor aos Hebreus ele dá essa lista e ele dá um testemunho muito lindo a respeito deles? Ele chega a dizer que tais homens e tais mulheres, o mundo não era digno deles, mas ele conclui por duas vezes, olha, esses homens e essas mulheres, eles não conseguiram usufruir da promessa, eles não conseguiram, se apropriar dessa promessa. Que promessa é essa? Que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo. Por gentileza, avance um pouquinho, vá lá para Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que promessa era essa? Jesus. Qual que era o objeto da fé dessas pessoas? Jesus. O que essas pessoas ansiavam? Jesus. O que elas aguardavam ver? Jesus. Era nele que a fé dessas pessoas estava depositado. Paulo afirma que Jesus ele veio na plenitude do tempo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 4:4. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Bom, pense numa montanha, tente imaginar uma montanha, nós olhando para essa montanha de frente. A primeira coisa que a gente acaba percebendo é o pico dessa montanha, é o que mais chama a atenção. Imagine que a plenitude é nós chegarmos a esse pico, chegarmos até o topo dessa montanha. Por que eu encaro a plenitude dessa forma? Porque do topo da parte de cima é onde eu consigo olhar para a montanha toda, eu consigo ver a plenitude dessa montanha. Então imagine então que Jesus ele está exatamente no pico dessa montanha, ele está na plenitude do tempo, ele está exatamente no meio
dessa montanha. Esses homens e essas mulheres, eles estavam do lado esquerdo dessa montanha. Eles ainda não haviam subido a montanha e se encontrado com Jesus. Eles ainda olhavam para o pico da montanha e diziam assim: eu acredito que Deus vai enviar o seu Filho sobre essa terra. É por isso que eles falavam de coisas que iriam acontecer. A carta que nós estamos lendo é uma carta endereçada a quem? Aos hebreus, ao povo judeu. Quem aguardava a vinda do Messias era o povo judeu. O objeto da fé do povo judeu era a vinda do Messias. Era isso que o povo judeu aguardava. Se você encontrasse um menininho de 12 anos, que tinha acabado de sair ali da escola judaica, e perguntasse para ele: o que você espera? Eu espero a vinda do Messias, eu espero o filho de Davi, eu espero ele se manifestar. Era assim que a coisa funcionava. Então essa carta é endereçada aos hebreus, e o escritor dessa carta, o autor da carta, ele fala assim: olha, nós aguardávamos então esse libertador, esse salvador, o Messias. Por isso que no início do capítulo 11 ele começa falando da fé. Olha, nós não, o povo judeu que antecedeu ele, olha, nós não conseguimos ver, por assim dizer, nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos pegar, mas nós acreditávamos que ele, Jesus, que ele, o Messias, iria vir. Esse era o objeto da fé deles. Só que nós, ainda pensando, tendo a montanha, na sua frente, nós estamos desse lado da montanha, nós estamos do lado direito da montanha. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi glorificado. Então, se eles falavam de algo que eles ainda aguardavam, nós damos testemunho de algo que já aconteceu. Então, a nossa fé, ela não pode ser exercida, ou ela não deve ser exercida da mesma forma que o povo judeu exercia no Antigo Testamento, falando de coisas que ainda iriam acontecer. A nossa fé, ela deve ser exercida olhando para o retrovisor, olhando por aquilo que já foi feito, aquilo que já aconteceu, que é a morte, a ressurreição e a glorificação de Cristo Jesus. O alvo da nossa fé, o objeto dela é Cristo Jesus e a sua obra completa, perfeita. Falamos de coisas que aconteceram em Cristo e não daquilo que vai acontecer. Se dissermos: tenho fé que Deus me curará, a minha fé está na própria fé e não na obra de Cristo Jesus. Eu tenho fé na fé. Se eu continuo me portando dessa forma, olha, isso vai acontecer, eu estou depositando a minha fé na própria fé. Eu acredito que a minha fé é que vai me conceder coisas, é que vai me dar coisas, seja ela material, ou seja ela espiritual, ou até mesmo de ordem emocional. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Antes de nós lermos, se eu digo da seguinte forma: tenho fé que a obra de Cristo Jesus foi suficiente e completa para me dar saúde divina, aí sim eu estou exercendo essa fé corretamente, pois em Cristo tudo já nos foi concedido. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, em Cristo Jesus, tudo aquilo que nós precisamos já foi nos dado. E aí talvez isso nos leve a outra pergunta: por que é então que nós não conseguimos, alguns de nós não conseguem desfrutar da obra perfeita, da obra completa de Cristo Jesus, uma vez que tudo já foi dado por Ele? A fé exercida na obra de Cristo Jesus nos coloca em uma posição chamada justiça, e a partir dessa posição é que eu consigo desfrutar das coisas, pois é essa posição em Cristo que me garante acesso. É obra dele, não a minha fé. Tem tudo a ver com ele e não tem nada a ver comigo. Então, se eu uso a minha fé, por assim dizer, para acreditar, para crer na obra de Cristo Jesus, na sua obra completa, na sua obra perfeita, no momento que eu faço isso,
por causa dele, por causa da obra dele, eu saio da posição que eu tinha, de pecador, de pessoa indigna, de pessoa não justificada, né, do injusto, e ele, a obra dele é que me coloca nessa posição de justiça. Ela me leva até essa posição de justiça. Ele me transporta do império das trevas para o reino da luz. E é esse transporte, essa mudança de posição, é esse lugar chamado justiça, que me dá acesso à plenitude, é que me dá acesso a ter uma vida abundante. Mas a pergunta ainda continua: por que é que então nós não alcançamos, nós não conseguimos desfrutar das coisas? Eu vou falar de uma forma bastante reduzida aqui, né? Porque a obra de Jesus, ela não se limita a isso, né? Mas nós poderíamos dividir a obra de Jesus em 3 partes, pelo menos. Nós podemos dividir ela no nascimento de Jesus até a sua morte, da morte de Jesus até a sua ressurreição, e da ressurreição de Jesus até a sua glorificação. Isso é uma forma muito simplista, né? Muito simples de olhar a obra dele. A obra dele é muito maior do que isso, mas ela vai nos ajudar a entender algumas coisas. Me parece que alguns de nós creem em Jesus, na obra dele, mas essa fé, ela fica ali, até a morte de Jesus. A fé é usada para crer que Jesus morreu, e que o sangue vertido dele me livrou do pecado, me livrou do inferno, e que por causa do sangue dele, da morte dele, então hoje eu tenho acesso a Deus. Mas para por aí. Dali para frente, se eu não fizer um jejunzinho, se eu não tiver uma vida assim, mas muito da certinha, da regrada, então é como se eu não tivesse direito, eu não tivesse acesso às outras coisas que Jesus fez. E se nós observarmos, parece que em algumas áreas da nossa vida ainda é desse jeito. Obviamente que se você ganha R$100 e gasta R$200, você vai se endividar. Jesus não tem nada a ver com isso, né? Eu não estou dando aqui uma espécie de uma carta para você fazer o que você quiser, né, e depois colocar na conta de Deus. Não é nada disso. Estou falando, né, de coisas do nosso dia a dia, de coisas que façam sentido para nós. Mas morre ali, fica ali. Todo o restante não é usufruído, não é acessado. Mas parece que tem alguns que eles ainda conseguem caminhar mais um pouquinho. Eles falam: não, eu acredito sim que Jesus morreu, eu acredito que o sangue dele me purificou, eu acredito que por causa dele eu tenho acesso a Deus, e eu acredito também que depois que ele morreu, ele desceu até os espíritos que estavam em prisão, pregou esses espíritos, levou cativo o cativeiro, e ele ressuscitou. E por causa da ressurreição dele, é o que Paulo defende lá em Romanos, eu sou justificado. Mas também acaba por aí. Acredita-se na justificação por intermédio da ressurreição de Cristo, mas a fé, ela parece que tem uma medida, como Paulo gosta de colocar, que vai até ali a ressurreição, fica ali. Então acredita que é salvo, acredita que foi justificado, mas fica por ali. E parece que tem alguns que vão além, que eles entendem o que é Jesus Cristo glorificado. Ele, antes de ser glorificado, ele fica 40 dias aqui nessa terra, dá instruções aos discípulos, eles se reúnem lá em Jerusalém, e só depois ele é assunto aos céus. Só depois ele é glorificado. Só depois ele se assenta à destra de Deus. Parece que tem alguns que conseguem entender isso, e eles olham para o texto que está lá em Efésios 2:6, e eles se veem nesse texto. E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se nós não cremos que Jesus Cristo foi glorificado, e que ele está sentado à destra de Deus, nós não conseguimos nos enxergar nesse texto. Porque o que Paulo está nos ensinando aqui é que
juntamente com Cristo, nós estamos assentados com Deus. E se nós não usamos a nossa fé para receber essa obra, na sua plenitude, de forma completa, a gente vive uma vida não abundante, a gente vive uma vida talvez miserável, uma vida de escassez. Nós não usamos, no correto sentido da palavra, usar a nossa fé para receber a obra de Jesus, para crer na obra de Jesus. A gente fica ou na salvação ou na justificação por meio da ressurreição. A salvação, eu concordo que já é muita coisa. Você ser livrado do inferno já é muita coisa. Mas a obra dele é muito maior do que isso. Ela é muito mais extensa. É reinar em vida, é usufruir das coisas divinas, das coisas espirituais, das coisas celestiais, já agora. Não quando morrer, por assim dizer. Crente não morre, crente dorme. Mas assim, não quando morrer fisicamente. Não quando esse corpo perecer, mas agora, já, desde já. Então, se nós usarmos a nossa fé para receber a obra de Jesus Cristo, de forma gratuita, deixando todo o mérito, deixando todo o esforço humano de lado, sabendo que tudo o que temos é por causa dele, por causa da obra dele, aí sim, nós vamos conseguir ter uma vida completa, uma vida abundante, uma vida plena em Cristo Jesus. Então, quando nós formos orar, a gente não ora, Deus, eu creio que o Senhor vai me curar, eu creio que o Senhor vai me dar isso, eu creio que o Senhor vai me dar aquilo. Nós chamamos à existência as coisas, porque elas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Pai, obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor me deu saúde divina. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor já me deu habilidade, o Senhor já me deu trabalho. Obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor já me deu uma moradia, o Senhor já me deu um carro, o Senhor já me deu um trabalho. É assim que nós que estamos do lado de cá da cruz devemos olhar para a obra de Jesus. Nós, quando se fala de fé, olhamos para o retrovisor, nós não olhamos para o futuro. Futuro diz respeito à esperança, não diz respeito à fé. Nós olhamos para a obra dele, para o ministério dele, nos apropriamos disso pela fé, e aí vivemos uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Então é esse pequeno pensamento, esse pequeno devocional que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Amém? Peço que vocês coloquem em pé para nós orarmos. O grupo de louvor fique à vontade. Queremos orar também pelos pedidos que estão colocados aqui nesse tubo, nesse vaso. O vaso é mais bonito, né? Colocado nesse vaso, nesse recipiente. Exatamente. Pai, obrigado, porque é tão bom saber que o que nos garante acesso ao Senhor, o que nos garante uma vida abundante, é a obediência de Jesus e não foi a obediência de Adão. Muito obrigado, Pai, por Cristo Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Pai, porque em Cristo, cada pedido, tudo aquilo que foi colocado aqui já foi atendido, Pai. Pai, eu imagino que existam pedidos aqui de cura, de conversão na família, de salvação na família, Pai, de emprego, de promoções, Deus, de casas, de carro, de casamento, Deus, e em Cristo Jesus nós dizemos sim a todas essas coisas. Pai, muito obrigado, porque a Tua graça, Pai, a dádiva que nos foi dada em Cristo Jesus, ela é maravilhosa, ela é linda. Obrigado, Pai, por nós podermos fazer parte disso. Quero declarar uma palavra de avanço também, Pai, sobre essa igreja. Pai, por causa da obra de Cristo Jesus, nós podemos ver, Pai, essa igreja cheia, prosperando, avançando, vidas, Pai, sendo entregues, se rendendo ao senhorio de Cristo Jesus, aqui nesse lugar. Muito obrigado, Pai, por isso,
em o nome de Cristo Jesus. Amém.